cientistas europeus do Centro de Investigação Nuclear em Genebra, na Suíça, conseguiram isolar pela primeira vez o quark, um dos componentes do núcleo do átomo. Há mais de 20 anos que os teóricos citam o quark como a base das partículas da natureza, mas nunca conseguiram observá-lo. Agora, com essa descoberta prática, os europeus dão um passo importante para o conhecimento da organização da matéria. O Congresso de Grupos de Ação Política e Desenvolvimento realizado em Bonn, na Alemanha Oriental, denunciou a venda de fármacos inúteis ou nocivos aos países do terceiro mundo. A denúncia dos alemães está respaldada em 20 mil assinaturas, todas contra uma prática antiga que sempre escolhe países que já têm problemas no desenvolvimento. É lamentável que essa velha prática ainda persista às vésperas do século XXI. E mais deplorável ainda que isso se dê justamente na área dos medicamentos. Cinco vezes por dia, os muçulmanos precisam voltar-se para Meca e invocar Alá. O horário das preces geralmente é posto nas mesquitas, mas como a hora de rezar é baseada na posição do sol, ela é diferente em cada cidade. Isto torna a oração difícil para os muçulmanos na vida agitada de hoje. Um inventor muçulmano criou um aparelho eletrônico que acerta a hora de rezar. O Dr. Ahmed Abdel Fattah o chama de relógio da oração, porque ele pode calcular a hora de rezar em qualquer parte do mundo. O relógio foi criado no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Avançada de Atlanta, na Geórgia. Por que não utilizar os conhecimentos adquiridos na América e fazer algo que seja útil para qualquer muçulmano, seja viajando ou morando numa cidade em que não se publicam os horários? Algumas cidades imprimem a lista das horas diárias de oração, mas estes livros não podem ser usados em outras cidades e se esgotam rapidamente. Não podem ajudar o viajante muçulmano, pois são difíceis de encontrar e são caros. O primeiro passo do Dr. Fattah para criar o seu relógio de oração foi encontrar um algoritmo que determina a posição mutante do Sol no dia do ano e na latitude e longitude da pessoa interessada. O algoritmo foi então adaptado à tecnologia do microprocessador. Depois que o Dr. Fattah terminou o algoritmo, ele procurou apoio financeiro para produzir seu produto comercialmente. Obteve o apoio do Dr. Eric Forsgren, gerente-geral de uma empresa de alta tecnologia de Atlanta, Geórgia. Percebi imediatamente que era uma ideia excelente e não pude deixar de pensar que o mundo está cheio de fiéis muçulmanos. O Almanaque Mundial diz que existe 1 bilhão deles em todo o mundo. Graças à ajuda de Forsgren, o relógio de orações começou a ser produzido. O Dr. Fattah leva um relógio consigo quando viaja. A maioria das cidades que visito, as grandes cidades, já estão tabuladas no aparelho, assim tem um número de código para certa cidade. Quando vou lá, mudo o código da cidade onde estava para o da cidade para onde vou e em 5 segundos o computador calcula o horário das orações naquela data específica. Se um muçulmano não estiver numa das 200 cidades incluídas no relógio, ele apenas entra a sua latitude e longitude e o relógio faz o resto. E soa o alarme. O próximo aviso diz que é hora de rezar. O mostrador indica que tipo de hora é. Manhã, meio-dia, tarde, crepúsculo ou noite. O relógio mostra um número que pode ser usado com uma bússola embutida para determinar a direção de Meca. O Dr. Fattah diz que o relógio elimina os pretextos para não orar. A oração não leva muito tempo, são 5 minutos. E ninguém pode dizer que não tem 5 minutos para rezar. É difícil de acreditar. E este aparelho ajuda todos os muçulmanos a se lembrarem. O Dr. Fattah está ansioso por ajudar os fiéis com suas orações, apesar de ser muito discreto quanto à sua hora de rezar. Mesmo assim, diz: Com a ajuda de Deus, creio que quando o preço for de $20 cada um,
praticamente todos os muçulmanos vão comprar um relógio de orações. Em Brasília, o Ciência nas Escolas continua com o ciclo de debates sobre a Terra. Na segunda, Genebaldo Freire Dias, do CNPq, discute as regiões geoeconômicas da Terra através de uma pergunta: podemos acabar com a fome? Para saber a resposta, é só ir no Colégio La Salle às 8 da manhã. Terça-feira, no Rio, o Ciência 6h30 discute a matemática e a tomografia computadorizada. Quem coordena é Álvaro Rodolfo de Pierro, da UFRJ. Os debates acontecem no auditório Murilo Miranda, na Avenida Rio Branco. Ainda na terça, só que em Porto Alegre, o Ciência às 6h30 é com Maria Eunice Maciel, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela apresenta um estudo sobre a religião e etnia, Irmandades Negras de Porto Alegre. Vai ser no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas. Em Florianópolis, o Ciência 6h30 traz Júlio Vigers, num debate sobre migrações e garimpagem de ouro na Amazônia. Quarta-feira, no auditório do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Sexta-feira, às 9 da manhã, o Ciência no Acre é sob o projeto Seringueiro. Quem comenta é Reginaldo Castela. Vai ser na Universidade Federal do Acre. Cem anos de abolição. Esse tipo de data redonda no jornalismo dá sempre notícia. Parece até que é uma certa regra do jornalismo usar datas redondas para gerar assuntos e matérias. Mas parece que essa não é uma característica apenas do jornalismo. Olha, essa semana esse livro aqui está sendo lançado, Memorial dos Palmares, do Ivan Alves Filho. Ele está aqui com a gente, historiador Ivan Alves. Esse troço na história, Ivan, funciona também? Assim, uma data redonda, todo mundo começa a falar do negro, por exemplo? Sim, porque a data é sempre um marco, né? Nós temos, por exemplo, o caso agora, 13 de maio, centenário da abolição, que, a meu ver, foi a primeira e única revolução social vivida por esse país, não é? Quer dizer, com o 13 de maio, o 13 de maio simboliza o fim de um modo de produção, de um regime escravista que perdurou durante 3 séculos e meio. Mas o movimento negro normalmente quer fazer exatamente a data de Zumbi, você que escreveu São Palmares. Essa que deveria ser a data do negro? Como é que não, também. Agora, eu não coloco não vejo contradição nenhuma entre num confronto entre 20 de novembro e 13 de maio. Até porque o 13 de maio simboliza, não é? Materializa essa longa luta durante 3 séculos. Quer dizer, se você pegar Palmares, você já tem as primeiras notícias aí por volta de 1596, 1597, primeira notícia de combate na região, não é? Então, 3 séculos depois é que você tem a realização disso, quer dizer, os negros poderiam, bem ou mal, gozar de liberdade, não é? O homem deixava nesse país ser propriedade de um outro. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito importante. Agora, se no plano das consequências sociais, a abolição mais tarde, ou o que veio após a abolição, de certa forma, não correspondeu aos anseios da população negra no Brasil, isso é um outro problema. É como você, por exemplo, criticar a Revolução Russa, que foi o maior acontecimento do século XX, com base nos seus desvios. Não pode. A Revolução Russa foi um marco fundamental, né? Na vida dos povos desse século. E a mesma coisa, acredito eu, o processo abolicionista. Nesse sentido, você fez uma pesquisa grande, inclusive, em arquivos de Portugal. Se você tivesse que dizer o que tem de novo nesse livro sobre a história de Palmares? Olha, a história de Palmares, até então, ela ficou muito restrita ao plano militar, não é? Isso por uma razão muito simples. Quase que toda a documentação conhecida sobre o Quilombo é uma documentação de caráter administrativo, militar. Era o governador, não é? Era o chefe militar, essa gente que escrevia, fazia relatos, criticava, enviava cartas, né? Organizava expedições. Mesmo aí, até coisa de 10, 5 anos, nós tínhamos o quê? 40 expedições conhecidas, né? Nesse processo 1596 até 1716, que eu consigo estender então o conhecimento do movimento até essa data, nós tínhamos 40 expedições militares. E eu consegui ampliar isso para 66. Quer dizer, isso traz, bem ou mal, um conhecimento factual importante, quase que da ordem de 50%. Né? Agora,
O problema fundamental, a meu ver, é a questão de enfoque também. O que foi o quilômetro dos Palmares, né? Nós não podemos reduzir Palmares a uma mera luta racial, né? Nós não podemos reduzir Palmares, por exemplo, a um simples retrocesso tribal. Então há todo um aspecto de inserção de Palmares na nacionalidade brasileira em formação que eu acredito que seja importante ser realçado. Você, ao fazer essa pesquisa, você notou uma certa reação, ou seja, há um certo preconceito a resgatar a questão do negro? É evidente, né? Palmares não teve direito à história, né? Não teve direito à história. Agora, há uma coisa curiosa. A classe dominante colonial, mesmo durante o período imperial, por classe dominante, eu compreendo aqueles setores, né, minoritários na sociedade brasileira em formação, mesmo um pouco depois, que detinham os meios de produção, que eram proprietários das fazendas, dos engenhos, dos escravos. A classe dominante sempre, de certa forma, divulgou Palmares. Quer dizer, sempre foi uma preocupação, né, que a classe dominante teve em manter Palmares, ao mesmo tempo isolado da história do Brasil, mas com um mínimo de informação sobre aquilo para que a coisa não se repetisse. Bem, por fim, essa questão do preconceito, digamos, histórico, se a gente pode dizer assim, da parte dos dominantes, né, dos vencedores sobre a história real. Você acha que culturalmente ela se reproduz no Brasil também, hoje em dia? Quer dizer, na época dos escravos era a impossibilidade da religião negra e tal. Ainda hoje você consegue ver isso também? Ah, sim, claro. Acredito que o preconceito hoje tem outras bases, né? Evidentemente que ele repousa também nesses 3 séculos e meio de escravismo, mas uma coisa que é um desafio para os pesquisadores do Brasil hoje é resgatar o lado moderno do preconceito racial no Brasil, quer dizer, do racismo. Por que 100 anos depois nós ainda temos racismo? O que é propriamente um legado, né, histórico, o que é o racismo antigo se revelando hoje e o que é novo, né? E nesse sentido, por que a sociedade brasileira moderna tem necessidade de criar mecanismos, né, de preconceito, de mecanismo racista. Isso é um grande desafio. Fica então aí a proposta colocada pelo Ivan Alves Filho de pelo menos o pessoal da história aí pesquisar seriamente essa questão do racismo. A participação e a influência do negro em nossa cultura é uma prova clara de resistência, apesar da escravidão e de todo o preconceito. Na música, nos rituais religiosos e nas artes, os negros marcam um modo de ver e representar o real. Marcam um tempo histórico determinado de uma luta contínua pela libertação. Raul Lodi é antropólogo dedicado a pesquisas da cultura material africana no Brasil e afro-brasileira. Ele desenvolve projetos nessa área no Instituto Nacional do Folclore. Raul, é possível a gente avaliar as manifestações da cultura negra antes e depois da Lei Áurea? O que mudou? Bem, a Lei Áurea, na verdade, é um marco, né, na história social, política e econômica do país e, evidentemente, com esse ato oficial da abolição do escravagismo no Brasil, várias manifestações, não é, conseguiram certa expressão, ou certa liberdade, ou certa autonomia. Questiona-se muito a questão social, o momento em que se deu essa Lei Áurea, quando existiam cerca de 700 a 800 mil escravos, quando os dados estatísticos giram em torno de quase 20 milhões de escravos que chegaram nesse tráfico negreiro a partir do século XVI até meados do XIX. Evidentemente, essa mudança social e política vai implicar também numa mudança de comportamento da própria sociedade nacional brasileira, que é muito influenciada, evidentemente, civilizada também, né, e conformada pela presença de diferentes grupos culturais africanos, não só da África Ocidental, como da África Austral e da África Central. Certamente, esse momento histórico da Lei Áurea, ele é determinante, não é, para o nascer, não é, de um conjunto de manifestações e para um renascer de outras manifestações que viviam à margem, não é, de uma oficialidade de liberdade. Mas sempre marcou a presença do homem negro no Brasil a sua resistência. Uma resistência
cultural, que justamente nas bases da sua resistência cultural, ele encontrou, né, formas de manutenção das suas identidades e também formas de preservar as suas expressões, a expressão da música, a expressão da dança. Mas, Raul, é possível dizer que houve mais liberdade para as manifestações populares negras após a Lei Áurea, já que eles eram muito podados, tudo era proibido, tudo era feito às escondidas durante o cativeiro. É possível dizer que houve mais liberdade após a Lei Áurea? É evidentemente que, pelo longo processo do escravagismo no Brasil, né, pelas marcas profundas que esse processo escravagista no Brasil legou, deixou na sociedade nacional brasileira, né? Pelo arraigamento, né? Pela profundidade de preconceitos, né? Preconceitos raciais, preconceitos culturais, preconceitos sexuais, né? Todos esses preconceitos, não são extirpados do seio, do âmbito da sociedade com uma lei. Ninguém anula os preconceitos assinando decretos, né? Então é um processo longo, não é, de liberdade, não é? Então eu acho que as populações negras, os descendentes de negros da sociedade brasileira ainda passam por esse processo de liberdade, né? De liberdade de expressão, de liberdade de organização. A presença do homem africano no Brasil determinou profunda influência na música, dança, religião e especialmente nas artes plásticas, como fica evidente nestas peças em exibição no Museu Nacional do Folclore. Bem, a cultura material africana no Brasil e a de processamento afro-brasileiro, ela é tradicionalmente vista nos objetos rituais religiosos do candomblé, do Xangô, das casas-minas e de outros modelos, de outras formas organizadas de religião, né? São os implementos de culto, indumentárias, instrumentos musicais, pinturas e outras formas expressivas. Mas também a questão das diferentes tecnologias, não é? E as diferentes formas expressivas dessa presença, dessa forte presença africana no Brasil, é vista também na imaginária de uma arte sacra católica. Por exemplo, temos aqui uma imagem de São Cristóvão e aqui uma imagem de Santana. Nós observamos no corte, no talho sobre a madeira, uma grande influência de uma outra forma produtiva, que é do esvoto. Essa arte esvotiva, ela tem também todo um talho, toda uma pista, toda uma relação com as esculturas africanas. Então, nessas duas peças do Benedito, nós observamos também um outro dado que é importante. É a parte posterior da peça, que é reta, sem nenhum detalhe, sem nenhum entalhe, sem nenhum volume. Isso é uma característica dos chamados santos crioulos, não é? Que é uma tendência da imaginária sacra popular brasileira, né? Então, em dois exemplos de santos católicos, também uma pista de tecnologia e de solução plástica de influência africana. Essa peça, com esse conjunto de cabeças acopladas, ela revela toda uma inspiração nesse campo da imaginária africana das máscaras. No caso, máscaras antropomórficas. Na verdade, a cultura material, ela encarna não só a representação do mundo próximo, como também do mundo mítico e mágico. E no caso brasileiro, a presença do homem africano se faz também notar nas diferentes tecnologias e formas de representação da sua cultura. Até o final do mês, os pesquisadores e estudiosos da cultura brasileira podem se candidatar ao prêmio Érico Vanucci Mendes. Os trabalhos devem buscar a preservação da cultura nacional, especialmente quanto às tradições populares. O prêmio é de 130 OTMs.
As informações podem ser obtidas pelo telefone 061 274 1155. Repetindo, 061 274 1155. A Secretaria do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho recebe inscrições para o ciclo Reflexões 88, que vai ser sobre a abolição 100 anos depois. O ciclo começa nesta segunda e tem o apoio da FUNTV e da Livraria Gutenberg. O endereço do Instituto é Travessa Manuel Continentino, em Niterói. A Fundação Oswaldo Cruz está recebendo doações pela Lei Sarney para restaurar o Castelo de Manguinhos. Quem quiser contribuir para a Sociedade de Promoção da Casa de Oswaldo Cruz pode depositar em qualquer agência do Bradesco na conta número 53.442-0. Terça-feira, a Fundação Rio começa a levar estudantes de 9 a 12 anos para um passeio pela história do Brasil através dos museus da cidade. Na programação estão incluídos os museus da Quinta da Boa Vista, do Bonde e Histórico Nacional. Maiores informações pelo telefone 021 237 4426. Repetindo, 021 237 4426. Geneticistas do Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo conseguiram desenvolver um tipo de milho branco que tem quase 80% do valor da proteína do leite. Esse novo milho, que consumiu 5 anos de pesquisas, tem também mais do dobro da produtividade média por hectare e poderá até substituir a farinha de trigo no preparo de pães e massas. Este é um caso típico em que o avanço científico pode produzir melhores condições para o homem. Mas será que é sempre assim? Esta é a questão básica do Prêmio SAF de Ciência e Tecnologia. E se você é estudante do 2º grau, procure o regulamento e a ficha de inscrição numa agência da Caixa Econômica Federal. Os vencedores vão poder visitar os melhores centros de pesquisa do Brasil. Um deles é o Instituto de Pesquisas Espaciais, que fica em São José dos Campos, São Paulo. O INPE é o melhor lugar para se conhecer os avanços do setor espacial brasileiro. Em uma imensa área de 2.430.000 metros quadrados, as principais pesquisas espaciais brasileiras estão concentradas. No INPE, por exemplo, está sendo desenvolvido o primeiro satélite artificial brasileiro, o SCD-1. Para chegar ao nível de desenvolvimento tecnológico em que se encontra, o INPE do Ministério da Ciência e Tecnologia atua em 4 áreas básicas. Sensoriamento remoto. Os sensores de um satélite captam à distância as imagens do nosso meio ambiente físico. Com o sensoriamento remoto, é possível avaliar, por exemplo, a expansão de nossas fronteiras agrícolas ou acompanhar o crescimento urbano. É possível, enfim, realizar um controle mais científico do nosso ambiente. Outra área em que o INPE se destaca é a meteorologia. Aqui também são usadas imagens coletadas por satélite, mas as características do satélite meteorológico são diferentes. A meteorologia exige um poder menor de discriminação dos alvos para verificar o movimento dos ventos, chuvas e aves. Em um país com clima como o nosso, de enchentes e secas, a previsão do tempo com margens mínimas de erro é importantíssima. O INPE já incorporou o desafio e participa ativamente da implantação do Centro Nacional de Meteorologia, um grande avanço para a realização do Sistema Nacional Único de Pesquisa e Utilização de Dados Meteorológicos. A ciência espacial e atmosférica do Instituto de Pesquisas Espaciais é tão importante que é dividida em 3 departamentos: Astrofísica, Radioastronomia e Física Solar e Departamento de Geofísica e Aeronomia. Nós usamos o universo como um grande laboratório de física, né, onde nós procuramos fazer os experimentos no universo e na atmosfera terrestre, visando basicamente o avanço do conhecimento sem nos preocuparmos com as eventuais aplicações práticas. Mas o projeto de maior destaque do INPE é desenvolvido na área de engenharia e tecnologia espacial. No laboratório de integração de satélites, em que até o nível de poeira é controlado, exigindo roupas especiais, os técnicos do INPE constroem o primeiro satélite brasileiro de coletas de dados, o SCD-1.
Esse primeiro satélite, ele tem a missão de, em órbita baixa, em torno da Terra, passando em cima do Brasil, retransmitir dados que são coletados em terra por plataformas automáticas sobre o nosso meio ambiente, sobre as condições atmosféricas, meteorológicas e também alguns dados sobre os rios, o nível das águas, por exemplo, que são de interesse de aplicações aqui do nosso país e que precisam ser coletados em lugares remotos, espalhados pelo nosso território. Então ele apenas vai pegar esses dados que recebe, transmitidos e retransmitir amplificados para uma estação coletora que vai ficar localizada em Cuiabá. A missão dele, na parte de aplicação, portanto, é bastante simples. Para nós, o objetivo principal desse satélite, além de prover esse serviço, é desenvolver uma técnica nossa da área espacial. O INPE, em São José dos Campos, é uma mostra que o Brasil já entrou definitivamente na era espacial.